Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe todos quanto terão a oportunidade e a graça em poder acompanhar este vídeo. Nós temos um tema super capital, a fim de poder resgatar, despertar a consciência dos escolhidos para que possam vir ao celeiro. Deus enviou um mensageiro, profeta Caco Filipe, a voz de Mateus 25:6, o único e verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo enviou à terra como os profetas da Bíblia. Ele é como Noé hoje. Qualquer pessoa que o rejeita, serve e adora o diabo Satanás em nome de Jesus sem saber. E nós temos um tema pertinente, tema capital, tema de interesse de todos quanto buscam servir Deus em espírito e em verdade. Tema este que vamos poder tratar com vocês, despertar-vos que todas as igrejas são portas para o inferno. É disto que vamos poder tratar-vos, que vamos poder tratar nesta live, que vamos poder fazer-vos compreender, a fim com que cumpra-se, conhecereis a verdade e a mesma verdade possa vos libertar. De geração em geração, a verdade é o profeta mensageiro vivo que Deus envia para a salvação dos escolhidos. Por essa razão que Jesus de Nazaré, o profeta qual Moisés havia dito em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, e Atos capítulo 3, versículo 21 a 23, conforme Pedro havia mostrado, este mesmo profeta Jesus de Nazaré, quando estava na terra ministrando, ele foi claramente dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sabemos muito bem que Jesus de Nazaré disse isto na posição de profeta. Como um profeta, ele era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém poderia ir a Deus sem passar por ele. E hoje, o caminho, a verdade e a vida para o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo, é o profeta Caco Filipe. Ninguém tem como ir a Deus sem passar por Caco Filipe. Hoje, Jesus de Nazaré não é o caminho, nem a verdade, nem a vida para um escolhido vivo no nosso tempo. Porque Jesus de Nazaré está na sua posição como Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todos são unânimes que Deus encarnou-se em um homem, esteve na terra em duas missões, como um profeta, segundo Deuteronômio 18:18, e para o resgate da humanidade como um cordeiro. Se Jesus está na sua posição suprema, como Deus Todo-Poderoso, evidentemente que ele não pode ser o caminho, a verdade e a vida para um escolhido hoje. Você vê? É um profeta que é o caminho, a verdade e a vida que nos leva até a Deus. O Espírito Santo não é o caminho, a verdade e a vida para conduzir alguém para Deus. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. E o próprio Deus não pode ser ele mesmo caminho para ele mesmo, mas é um homem na terra. Paulo foi o caminho, a verdade e a vida na sua geração. Paulo, ele foi a salvação na sua geração. E Paulo mostrou claramente em Atos capítulo 13, versículo 47, que ele, Paulo, foi estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo de acordo com o mandato e a comissão que ele recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo, conforme ilustra o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, deparou-se com ele e comissionou-lhe. Paulo mostrou em Atos capítulo 13, versículo 47, que ele, Paulo, foi estabelecido como a luz e a salvação para a sua geração. Mostrando categoricamente que um profeta, ele sendo a vida, então ele é a salvação. Um profeta, ele sendo a verdade, então ele é a salvação. E hoje nós estamos simplesmente num tempo em que Deus Todo-Poderoso também suscitou para esta geração um profeta como os profetas da Bíblia, porque o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo, é o Deus dos espíritos dos profetas, conforme muito bem disse João no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, e no mesmo livro de Apocalipse, ainda no capítulo 22, no versículo 6, que o Senhor Jesus Cristo é o Deus dos espíritos dos profetas. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus.
Ninguém tem como contrariar isto. Por isso que Paulo escreveu muito bem ao povo de Hebreus que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não muda. E este mesmo Deus tem conduzido o seu povo sempre por um profeta mensageiro na terra. Nunca por proliferações de religiões, nunca por organizações religiosas, nunca por seitas ou religiões ou qualquer coisa do gênero, mas sempre por um profeta mensageiro vivo que ele tem conduzido o seu povo. E para o tempo em que nós nos encontramos, está conduzindo o seu povo através do profeta Cacufi Filipe. Porque ele nunca conduziu o seu povo de uma outra maneira fora de um profeta. E por esta razão que ele mesmo prometeu lá em Mateus no capítulo 23, versículo 34 a 35, enviar verdadeiros profetas. Agora, no que concerne a todas essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, Verbo Vivo, Bom Deus, Metodista, Universal, Mundial, Pentecostais, Nazarenas, Anglicanas, Adventistas do Sétimo Dia Reformada, Adventistas do Sétimo Dia do Brasil, Adventistas do Sétimo Dia não sei se de onde, todas estas denominações religiosas, todas essas proliferações de igrejas na terra, incluindo as suas religiões, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, o jiaoísmo, o shintoísmo, todas as religiões sobre toda a face da terra, todas as igrejas são portas para o inferno. São diferentes compartimentos do diabo Satanás, a qual, se você não estiver de acordo com os adventistas, você pode ir nos testemunhos de Jeová. Se não estiver de acordo com os testemunhos de Jeová, pode ir nos Universal, Pentecostal, Batista, Metodista e assim diante. Mas tudo é simplesmente nada mais a não ser purgatório de Satanás, redes de Satanás, para poder enviar as almas para o inferno, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas o único e verdadeiro profeta que Deus enviou para a nossa geração é o profeta Cacufi Filipe. E todo escolhido crê nisso, que as igrejas são portas do inferno. E para esmiuçar-se melhor este tema, eu tenho os meus convidados, diferentes convidados, que vão poder ajudar a esmiuçar, a explicar-vos este tema detalhado. Por que todas as igrejas na terra, isto é, as católicas, as protestantes, as evangélicas, as brandamistas, missões e ministérios, campos de orações, todas aquelas que você conhece, incluindo aquelas que ainda vão poder existir, são portas para o inferno. E para começarmos, eu dou a palavra ao pastor Jobelson Bandeira. Pastor Jobelson Bandeira, todas as igrejas são portas do inferno. Ok, muito obrigado pela oportunidade que me é dada para poder também compartilhar com nossos companheiros lá que estão a nos acompanhar nesta hora, nesta live, acerca deste lindo e maravilhoso tema: todas as igrejas da terra são portas para o inferno. Primeiramente, eu gostaria que você pudesse compreender o seguinte: todo mundo que vai nessas igrejas, eles dizem serem seguidores de Cristo, eles dizem adorar a Deus, mas nós podemos ver que o que eles usam como base, como fundamento, como algo que assim, se assim posso dizer, para poderem encontrar as suas inspirações, é o livro que nós chamamos de Bíblia. E nós, na Bíblia, nós podemos ver que a Bíblia foi um livro escrito por profetas que Deus enviou de geração em geração. São livros escritos por Moisés, por Isaías, Jeremias, Naum, Abacuque e muitos outros mensageiros que Deus foi enviando de geração em geração. Mas cada um desses mensageiros que Deus enviou em cada geração, todos eles tiveram uma mensagem, todos eles tiveram discípulos, inclusive eles se reuniam com os seus discípulos, mas nenhum deles abriu uma denominação religiosa, nenhum deles abriu uma igreja. Nós podemos ir pela Bíblia e vasculhar cada livro da Bíblia, cada historial de cada mensageiro que Deus enviou em cada tempo, em cada geração, e nós não encontraremos um único homem, um único mensageiro que Deus enviou e a denominação religiosa.
Mas hoje nós temos visto em todos os cantos, em qualquer parte do mundo, em qualquer cidade, denominações religiosas espalhadas. Nós hoje temos visto muitas igrejas, muitas denominações, e nós vemos todas elas, cada um com a sua doutrina, cada um com a sua compreensão sobre a Bíblia, cada um sobre a sua compreensão em cada ponto da Bíblia. E nós conseguimos ver claramente que todas elas se contradizem. Uns podem dizer uma certa coisa e o outro dizer que não, aquilo não é assim. Um pode dizer que podemos comer carne de porco, por exemplo, os adventistas não comem carne de porco, mas os metodistas, os evangélicos, eles comem carne de porco. E assim em diante. Existem muitos exemplos que eu poderia dar a esta hora para você poder ver que cada denominação religiosa tem a sua doutrina. Essa toda a confusão vem nos mostrar claramente o quanto todas elas são do diabo. Hoje as igrejas são que nem empresas. Hoje as igrejas são que nem locais para pessoas, ou para que esses pastores que lá estão puderem usar o nome de Jesus como capital inicial para abrirem as suas empresas. E nós podemos ver que tudo isso é sedução. Nós podemos ver que tudo isso só pode ser o diabo Satanás, porque Deus não age dessa maneira. Por isso que no princípio eu mostrei que cada profeta que Deus enviou de geração em geração não abriu uma denominação religiosa. Mas nós hoje vemos muitas e muitas denominações religiosas. E em cada denominação religiosa tem vários ramos, mostrando claramente o quanto eles estão divididos. Mesmo dentre eles não há compreensão, não há entendimento entre eles. Mas nós podemos ver na Bíblia o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos por pessoas diferentes, mas nenhum deles se contradiz. Não há contradição entre eles. Isto por quê? Porque o Deus que lhes conduziu é o mesmo, porque o Deus que lhes inspirou é o mesmo, mas não é o que nós vemos nessas igrejas. Todas essas igrejas, elas são portas para o inferno. Nós vemos o número de pessoas que entram nessas igrejas, nós vemos a quantidade de pessoas que vão ocorrer nessas igrejas, mas pelo número de pessoas que vão nelas, nós poderíamos talvez ver um mundo diferente, nós poderíamos esperar ver um mundo diferente. Nós poderíamos esperar a prostituição diminuir, nós poderíamos esperar a delinquência diminuir, mas nós hoje vemos que as pessoas que vão nessas denominações religiosas são os que mais namoram. As pessoas que vão nessas denominações religiosas são os que mais roubam, são os que mais mentem, são os que mais têm vidas impuras. Isto por quê? Porque lá nessas igrejas, eles não encontram a libertação dessas coisas. Até porque o seu próprio pastor é o que mais mente. Ele estando lá em frente no púlpito, ele vai mentir que Deus lhe levantou, Deus lhe inspirou, mas não é nenhum Deus que lhe inspirou, não é nenhum Deus que lhe levantou, mas ele próprio, com os seus próprios conhecimentos, só porque ele sabe ler, só porque ele conhece a Bíblia, e foi e abriu a sua denominação religiosa. Todas essas igrejas, elas estão ali simplesmente para poder desviar aqueles que já foram predestinados para a perdição. A Bíblia nos mostra que existe a porta estreita e a porta larga. E a porta larga é a que conduz para a perdição. E a porta estreita que conduz para a salvação, poucos vão por ela. E nós podemos ver o número de pessoas que existem nessas igrejas. Não tem como haver um enquadramento com o que a Bíblia mostra em relação à porta estreita. Hoje nós podemos ver todo mundo hoje quer ser de uma denominação. Todo mundo hoje se identifica como sendo de uma certa denominação religiosa. Hoje quase todo mundo pertence a uma denominação. Mas se a Bíblia diz que a porta é estreita, poucos vão por ela, como é possível todo mundo ir para as denominações? Todo mundo ir para as igrejas? Então nós conseguimos ver claramente que essa porta não é a porta estreita. É por isso que dentro dessas denominações as pessoas podem mentir, as pessoas podem roubar, podem se prostituir, podem fazer tudo conforme eles bem entenderem. Mas a porta larga que a Bíblia retrata são essas igrejas. E essa porta larga é a porta que conduz para a perdição, é a porta que conduz para o inferno. E esta porta são todas essas igrejas, todas as denominações religiosas.
Todas as igrejas que existem hoje na Terra são essa porta larga que a Bíblia retrata, que conduz para a perdição, que conduz para o inferno. Por isso, meu amigo e companheiro, é necessário que você compreenda que o reino dos céus tem uma só porta, e esta porta é a porta estreita, e alguém entra nesta porta por meio de Ele não vai entrar nesta porta por meio de uma denominação religiosa, não, mas por meio de uma mensagem, mas uma mensagem autêntica, uma mensagem vinda. Mas o inferno tem milhares de portas. Por isso é que nós vemos hoje uma porta chamada católica, outra porta chamada adventista, outra chamada metodista, outra chamada pentecostal. Mesmo dentre os metodistas, temos os metodistas unidos, metodista episcopal, metodista daqui, metodista dali. Dentre os adventistas, temos os adventistas deste e adventistas daqui. Temos os pentecostais daqui, pentecostal dali. Tudo isso é uma confusão. Deve saber, meu amigo, que Deus sempre envia um mensageiro na terra para vir mostrar a verdade para o seu tempo, para vir trazer a mensagem de Deus. É por meio desta mensagem que todo filho de Deus na face da terra deve viver para poder. Perdemos o pastor Jobelson Bandeira. Eu vou dar a palavra ao pregador Adriano. Pregador Adriano, todas as igrejas da terra são portas para o inferno. Realmente, certamente, todas as igrejas são as portas para o inferno, realmente. O Senhor Jesus Cristo, no seu tempo, ele disse a Pedro, Pedro, tu és... Quando Jesus falava com Pedro, não é? Ele disse a Jesus que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus Cristo respondeu a Pedro, ele disse, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, a igreja. Vocês veem? O Senhor Jesus diz que sobre esta pedra, a revelação que ele edificaria a sua igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Vocês veem, essas portas do inferno que o Senhor Jesus Cristo estava a se referir quando ele falava com Pedro, não era o álcool, não era o cigarro, não era a prostituição, não era uma outra coisa, mas era... Perdemos também o pregador Adriano e eu dou a palavra ao pregador Jorge. Pregador Jorge, segundo o nosso tema, todas as igrejas da terra são portas para o inferno. Também há problema de conexão com o pregador Jorge, mas eu noto que o pastor Jobelson já está de volta. Pastor Jobelson, todas as igrejas são portas do inferno. O pastor Jobelson estava dizendo... Sim, é verdade, conforme eu estava dizendo, que cada pessoa na terra que não segue o profeta mensageiro vivo da sua geração, toda a pessoa que não segue o profeta mensageiro vivo da sua geração, não terá como ser salvo, não terá como fazer a vontade de Deus, não terá como conhecer a vontade de Deus. Assim é com cada igreja na terra que não segue o profeta mensageiro vivo dessa geração é uma porta para o inferno. Assim, cada igreja católica, cada igreja protestante, cada igreja evangélica, cada igreja branamista, cada igreja pentecostal, igreja universal, cada igreja bom Deus, cada missão ou ministério é uma porta para o inferno, porque eles não seguem o profeta mensageiro vivo da sua geração. Hoje, não há como alguém dizer que segue um profeta vivo ou que segue o profeta verdadeiro, enquanto ele não seguir o profeta Cacu Filipe. E se você não segue o profeta Cacu Filipe, então automaticamente você está a seguir o diabo, pensando que estás a seguir a Deus. É como no tempo de Isaías. Qualquer pessoa que não seguisse o profeta Isaías, não tinha como ele estar na... Perdemos o pastor Jobelson, mas eu noto que o pregador Adriano está de volta.
Dou a palavra ao evangelista Adriano. Evangelista Adriano. Certamente, amados companheiros de terra, dizer que todas as igrejas são portas para o inferno. Você vê? Observa que existe um tipo de telefone chamado Samsung. É um telefone, mas muitas das vezes existe um Samsung falso e um Samsung original. E nós podemos observar que num país pode existir certamente as alfândegas ou polícia econômica que tem a responsabilidade de pegar todo o produto falso e queimar. Você vê? Porque existe o original e o falso. Desde o momento em que o falso, ou seja, o verdadeiro, automaticamente a irresponsabilidade desse país ou as organizações, tais como a polícia econômica ou assim as alfândegas, apropria-se do produto falso e que estas igrejas são portas para o inferno. Por quê? Porque são caricaturas satânicas, ou seja, são a igreja verdadeira. Perdemos o evangelista Adriano. Eu noto que o pregador Jorge já está de volta. Pregador Osvaldo, eu dou-te a palavra, pregador Osvaldo. Todas as igrejas da terra são portas do inferno. Obrigado, apóstolo José. Todas as igrejas são portas para o inferno. As igrejas não são do diabo de hoje. Mesmo lá no tempo do Senhor Jesus Cristo, existiam os fariseus, os saduceus. Aqueles eram as portas para o inferno naquela geração. Aquelas são as igrejas que nós vemos hoje, católicas, protestantes, evangélicas e banamistas. Lá no tempo de Jesus, eles eram chamados de fariseus. E assim sucessivamente. E o caminho de salvação em cada geração é sempre um profeta vivo sobre a terra. Nós vemos que no tempo de Moisés, ninguém poderia... Perdemos o pregador Osvaldo, mas noto que o evangelista Adriano já está de volta. Evangelista Adriano. Sim, conforme eu dizia, amados companheiros de terra, então todas essas igrejas que vocês veem são uma cópia daquilo que é a igreja verdadeira. É uma caricatura satânica. A igreja verdadeira de Cristo é formada por meio daquilo que é a palavra revelada ao profeta mensageiro. Mas as igrejas reúnem-se em torno de dogmas, preceitos criados pelos homens para conduzir a humanidade para o inferno. O Senhor Jesus Cristo disse claramente no seu tempo que se o tempo não fosse encurtado, nenhuma carne seria salva. Mas conforme nós vemos a multiplicação de todas essas igrejas, nós temos a impressão de que todos serão salvos, mas não é verdade. Porque estas igrejas são caricaturas, são cópias, que não podem salvar sequer nenhuma alma. Repara que a Bíblia, ela foi formada em 1455, mas realmente para o tempo em que nós vivemos no século XXI, a palavra verdadeira de Deus, a palavra revelada, a palavra pelo qual esta geração deve ser salva, ela começou a ser apenas pregada a partir do dia 8 de julho de 2002, para o tempo em que nós vivemos. E tudo quanto se passa nessas igrejas é uma imaginação. Esses padres, papas e bispos pregam suas imaginações. E nas suas pregações, eles falam de quê? Falam de políticos, falam de filósofos, falam de teóricos. Isso é consequência e fruto da sua imaginação que eles pregam. Porque a palavra de Deus não é a teologia, mas é a revelação. A revelação é que agradou a Deus dar a um profeta vivo em um certo período de tempo. Mas nas igrejas, conforme vocês veem, não há como eles pregarem a revelação, mas eles pregam o que já passou, o que é morto, o que não pode dar vida a um ser vivo hoje. Jesus Cristo disse que formaria a sua igreja, não é com base naquilo que é a revelação profética. Não é com base aos conhecimentos ou aos ideais de um homem, mas é com base na revelação profética prometida para uma certa geração. Assim conforme hoje, a igreja é o conjunto de pessoas, não é? Que saíram do paganismo do seu tempo e reuniram-se à volta do profeta vivo do seu tempo. A igreja católica saiu de que tipo de paganismo? A igreja evangélica saíram de que tipo de paganismo? As igrejas protestantes saíram de que tipo de paganismo? O Islã, o judaísmo, saíram de que tipo de paganismo? Você vê? Não é possível. As igrejas trazem divisão. As igrejas separam-se.
Mas o profeta mensageiro veio unir o povo de Deus, não com uma religião, mas com uma mensagem profética. Amados companheiros de terra, você deve compreender que desde o momento que você decide fazer parte de uma denominação religiosa, então assinaste a tua sentença para o inferno. Não é possível você seguir a Deus por meio de uma igreja ou por meio de uma religião. Você que é católico, Deus é que ele mandou ser católico? É claro que não. Você que é evangélico, Deus é que ele mandou ser evangélico? É claro que não. Você que é protestante, Deus lhe mandou ser protestante? É claro que não. Se Jesus Cristo viesse hoje à Terra, em que igreja ele faria parte? Ou em que religião ele faria parte hoje? Você vê? Jesus Cristo é católico? Jesus Cristo é evangélico? Jesus Cristo é protestante? Você que é do bom Deus, se você nascesse num país árabe, você seria do bom Deus ou você seria muçulmano? Você que é católico, se você nascesse na Ásia, você seria budista ou você seria católico? Você vê? Não é possível. Tudo quanto vocês veem é morte de uma ponta para a outra. Jesus Cristo nunca prometeu enviar igreja. É verdade que Jesus Cristo é a palavra, como é dito em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era a palavra. E Jesus Cristo, claro, sendo ele Deus, ele é que criou o céu, a terra, não é? Inclusive os homens e tudo quanto existe, mas exceto as igrejas. Não é Jesus quem criou as igrejas. Devem saber que as igrejas de geração em geração sempre pertenceram ao diabo Satanás. No Egito havia as igrejas, mas eram igrejas do diabo Satanás, que eram comandadas por vários deuses. Buto, Amon-Re, Sabek, Tatak, Sukkot, Benok, e cada um deles, esses deuses, tinham suas igrejas e tinham seus próprios sacerdotes. Mas não é Deus que havia levantado aquilo. E nós podemos observar que em Israel, os mesmos deuses do Egito, quando chegaram em Israel, continuaram com os mesmos preceitos. Outra hora poderiam ser chamados Sabek, Sukkot e assim diante. Mas quando chegaram em Israel, automaticamente nós vimos que haviam alterado de nome, chamados profetas de Baal. E todos eles foram levantados pelo diabo Satanás. Mas quando Jesus estava na terra, eram chamados de fariseus, saduceus, zelotes, essênios, zeledistas. E deste lado aqui, também nós podemos observar a mesma coisa. Lá eram fariseus, aqui são católicos. Lá eram herodianos, aqui são branamistas, aqui são protestantes e assim em diante. Como é que Jesus Cristo, você vê? Como é que Jesus Cristo pode condenar os ensinamentos dos fariseus lá, que se baseiam num livro chamado Bíblia, e vai considerar o ensinamento de um líder católico aqui, que se baseia com a mesma... Você vê? Não é possível. Deus, ele é justo, é reto, ele não pode fazer injustiça para uns, enviar um profeta lá condenar as pessoas que se baseiam seus ensinamentos numa Bíblia, e aqui você também deu, ou seja, nesse tempo, claro, existindo a Bíblia, e você basta recitar os capítulos da Bíblia e Deus vai aprovar. Não é possível. Deus seria injusto fazendo isso. Mas deve saber que tudo isso é o paganismo de uma ponta para a outra. Todos esses padres, papas e bispos e pastores são pagãos, fora do profeta Cacu Filipe. São hipócritas e mentirosos. Você vê? Repara, Jesus Cristo disse, ide, fazei discípulos, batizai só depois de ensinar. Mas nas igrejas o que acontece? Eles organizam chamadas catequeses, onde vão ensinar, onde a pessoa vai fazer prova. Onde é que está escrito que para alguém ser batizado tem que ser matriculado e tem que frequentar um ensinamento como é chamado catequese? E para os dízimos, como é que o pastor, o papa, é que vai dar o envelope para você colocar o teu dízimo? O padre vai dizer, não, coloca aqui 10 mil, coloca aqui 20 mil, coloca 30 mil. Isso nunca existiu. Mas aqui a 3, 8, 10 diz que o dízimo é a 10ª parte do que eu vou conseguir. E se eu não dar dízimo, a maldição é para mim, não é para o pastor. Você vê? Mas nas igrejas, eles veem tudo isso na relação. Se eles dizem que defendem a Bíblia, é porque não estão interessados na tua salvação, você que me escuta, amado companheiro eterno. Deve saber que cada igreja é uma loja. Quando você encontra a igreja católica, compreenda, Shoprite. Quando você encontra Igreja do Bom Deus, compreenda, Candando. Quando você encontra Igreja Adventista, deves compreender, Angomarte. É a pura verdade, são lojas. Eles fazem de vocês clientes, fazem da Bíblia a mercadoria, fazem de Jesus
Perdemos o precioso pré-evangelista Adriano. Eu dou a palavra ao pregador Jorge. Pregador Jorge, tens a palavra do que estamos a abordar. Muito obrigado, apóstolo José, pela palavra. Todas as igrejas são portas para o inferno. Esta é a inteira verdade, meus companheiros de terra. Devem saber que de geração em geração Deus tem enviado profetas para pronunciar as verdadeiras palavras para a salvação e pôr as pessoas na vontade de Deus. Você pode ver as igrejas ao teu redor, Igreja Bom Deus, Igreja Adventista, Igreja Pentecostal. Saiba que a Bíblia diz claramente que Deus não é um Deus de confusão, mas sim é um Deus que criou todos nós. Por que há muitas igrejas? Meu companheiro da terra, os filhos de Deus são humildes. Se você vê que na Bíblia Deus nunca enviou uma igreja, uma denominação religiosa, um pastor, um evangelista, por que você segue esses senhores? A Bíblia diz claramente em Mateus capítulo 23, versículo 34. Portanto, eis que eu vos enviarei profetas, sábios e escribas. Mas se Deus nunca prometeu enviar igrejas, seminários, escolas pastorais, o que vocês vão fazer nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas? Em muitos casos, é as dificuldades da vida, a miséria, os sofrimentos, a procura de cura, tem levado milhares de pessoas dentro dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Mas se você tem procurado Deus para a tua salvação, saiba que Deus envia um profeta na terra com uma mensagem. E os filhos de Deus, naquela mesma geração, ficarão na vontade de Deus, obedecendo a mensagem do profeta vivo do seu tempo. Todos quantos viveram no tempo de Noé deveriam estar na vontade de Deus, obedecendo aquilo que Noé pregou. A Bíblia diz em Mateus 4, quando Jesus estava a ser tentado pelo diabo, ele disse que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em cada geração, um filho de Deus deve seguir o profeta vivo do seu tempo. Olham na Bíblia, verão que os filhos de Deus seguiram Moisés, os filhos de Deus seguiram Jeremias, os filhos de Deus seguiram Isaías, Abacuque. Se você é um filho de Deus, com qual objetivo vai nestas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas? Saiba que estas igrejas são empresas que têm como a Bíblia o capital para o fundamento dos seus. Perdemos o pastor, o pregador Jorge, mas eu dou a palavra ao pregador Adriano. Pregador Adriano, estamos tratando das igrejas que são por dentro. Certamente, não é? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez nas gerações passadas, enviando Moisés, Isaías, Jeremias, Abacuque e Sofonia, ele fará também para o nosso tempo, enviando o profeta Caco Filipe. E o Senhor Jesus Cristo, ele não morreu na cruz do Calvário para que as pessoas possam ser católicos, para que as pessoas possam ser protestantes, evangélicos, branamistas, muçulmanos, hinduístas, não. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para que em cada geração, cada filho de Deus possa crer no profeta mensageiro vivo que manifestará Jesus Cristo em sua geração. Você vê, no tempo de Paulo era a manifestação de Jesus Cristo. E Paulo mostrou isso em Gálatas 1, versículo 15 a 16. Porque não tem como alguém ser salvo sem que ele identifique Jesus Cristo vivo em um homem. Vocês veem, está escrito que para se ter a vida eterna é necessário ver o Filho. Agora, Jesus Cristo voltou na sua posição de Deus divino. Como você verá o Filho que é Jesus Cristo? Como você verá Cristo para ser salvo? Jesus Cristo em sua geração, ele manifestar-se em um profeta mensageiro. E você, se você é um filho de Deus, você deve identificar a voz de Cristo neste profeta mensageiro. E este profeta mensageiro hoje, a quem você deve identificar a voz de Jesus Cristo para que tu possas ver o Cristo, o Filho de Deus vivo, é o profeta Caco Filipe. Você deve identificar a voz de Jesus Cristo em Caco Filipe. Todo filho é sujeito a identificar a voz do seu pai, mesmo através de um telefone. Assim também para a salvação.
é suposto identificar a voz de Jesus Cristo através do profeta mensageiro que o Senhor Jesus Cristo enviará para a sua salvação. Você vê? Você talvez não esteja a compreender porque todas as igrejas são as portas para o inferno. Mas eu vou lhe ajudar da seguinte maneira. Apocalipse 17 diz, fala sobre a besta. E esta besta é a igreja católica. Vocês veem que Apocalipse diz que esta besta prostituiu-se com os reis da terra, que são os presidentes das nações, os políticos, entre outros. E é fruto dessa prostituição, dela saíram suas filhas, que são hoje as igrejas protestantes, evangélicas, adventistas, testemunhas de Jeová, batistas, metodistas, as igrejas nazarenas, anglicanas, são as filhas da igreja católica, a grande prostituta de Apocalipse 17. Vocês veem? E quando vocês veem esses metodistas, adventistas, testemunhas de Jeová e evangélicos, evangelizando os católicos, dizendo que não, os católicos estão perdidos, você deve saber que vocês são simplesmente a querer comer a carne da igreja católica, como é descrito em Apocalipse 17, versículo 6 e o versículo 16. Vocês veem? Apocalipse no versículo 17 e versículo 16 é dito que as imagens da igreja católica irão comer a sua carne. E hoje, quando vocês vão evangélicos católicos, vocês simplesmente querem comer a carne da igreja católica, que é a vossa mãe. Mas vocês também são simplesmente a imagem da igreja católica. Vocês também são do diabo, vocês protestantes, evangélicos, missões e ministérios, os conventos e assim por diante, também são do diabo Satanás como a igreja católica. Você não pode estar em uma igreja protestante, evangélica, missão e ministério e se acreditar que você será salvo. Isso é uma fraude de Satanás. Porque para a tua salvação, no teu tempo, o Senhor Jesus Cristo também manifestar-se-á em um profeta. E ele disse, em Amós 3,7, que ele não fará nada sobre a terra sem revelar os seus segredos aos seus servos profetas. E assim hoje, os segredos de Deus estão sendo revelados através do profeta Cacu Filipe. E o profeta Cacu Filipe revelou que o espírito de sapo em Apocalipse 16:13 é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E se você é membro do cristianismo, do islamismo ou do judaísmo, saiba que você está no espírito de sapo. O que é o espírito de sapo, afinal de contas? Vocês veem? Vocês hoje estão no século XXI e o Senhor Jesus Cristo enviou o profeta Cacu Filipe. Mas vocês dizem que o vosso profeta é Jesus de Nazaré, que morreu há mais de 2000 anos atrás. Isso é o espírito de sapo. Vocês veem? O sapo é um tipo de anfíbio que não vê o que está na sua frente. O sapo simplesmente vê o que está muito além ou muito atrás. Mas o que está na sua frente, o sapo não vê. E é o mesmo espírito que anima todos os religiosos da terra. Hoje Deus está vivo com o profeta Cacu Filipe. Eles estão a rejeitar e estão a dizer, Jesus Cristo disse, Messias virá, Messias virá. Mas, contudo, o Messias está na terra através do profeta Cacu Filipe. No tempo de Jesus, esse mesmo Espírito também agiu com os fariseus, saduceus, essênios e helenitas. Eles diziam que o profeta deles era Moisés, discípulos de Moisés, enquanto que era Jesus Cristo que estava na terra, que era o profeta deles. Assim também hoje, vocês devem abandonar as vossas religiões, vocês devem abandonar o cristianismo, o islamismo e todos. Perdemos o pregador Adriano. Deus abençoe todos vocês que estiveram conectados em saborear estas boas novas do reino dos céus, a fim de poderem obter a salvação. E obrigado mesmo por teres o tempo disponibilizado em poder compreender que mesmo a igreja em que você faz parte é uma porta do inferno. Aqui não se trata de exceção, não se trata de uma outra coisa, mas trata-se que todas as denominações religiosas, todas as seitas, organizações, religiões, seja o cristianismo, o judaísmo, o islã, o budismo, o hinduísmo, judaísmo, o shintoísmo, todas elas são nada mais a não ser porta para o inferno. E que Deus, de geração em geração, somente conduz o seu povo por um profeta mensageiro vivo na terra. Deus vos abençoe.